Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora no meu canal e atenção aos membros do canal, e você pode virar membro neste momento. Aí vem um kit, este kit aí, um dos itens, a camisa do ano do centenário, a camisa em que o Vasco conquistou a Libertadores da América. É um kit oficial, oferecimento da loja Gigante da Colina, que fica no centro do Rio de Janeiro, mas você vai receber este kit no conforto da sua casa. Vem aí o sorteio, hein? Vire agora membro do canal. Que bomba, hein? Uma confissão de dívida da SAF do Vasco, assinada pelo Lúcio Barbosa, na ordem de 16 milhões. A empresa já coloca, inclusive, os bens que ela quer penhorar, caso o Vasco não tenha essa grana. Eu vou te explicar isso tudo na sequência. E o Felipe Coutinho, hein? Fez um contrato com a CBF, com a seleção. Tenho notícias exclusivas sobre esse tema. Preciso apenas rodar a vinheta. É o tempo que você tem de se inscrever no canal. Se inscreveu no canal? Não, se inscreva agora e vire membro do canal para que você possa concorrer a esse lindo kit com a camisa centenária do Vasco da Gama, que será entregue na sua casa, na casa do sorteado. Que bomba, hein? Uma confissão de dívida assinada pela SAF Vasco, através do Lúcio Barbosa. A empresa credora já coloca, inclusive, os bens de penhora. Tem passe de jogador, tem direitos de TV, cotas de patrocínio, até a grana do sócio torcedor. Quem vai explicar direitinho essa história, e você vai entender com muita clareza, é o doutor José Humberto. Informações importantes. Estamos hoje aqui falando de um contrato empresarial formado e firmado, né, entre a Vasco SAF, ainda na gestão da 777, com uma empresa de consultoria chamada de Matix, Matix Capital Limitada. Esse contrato de consultoria, com diversas finalidades, né, de marketing, consultoria, enfim, gestão desse futebol, esse contrato vinha sendo pago, houve uma inadimplência e, naquele momento, as partes decidiram, veja só, formalizar um documento chamado de confissão de dívida. Isso, a Vasco SAF confessou em um documento que tinha essa dívida com essa Matix, né, essa empresa credora, e se comprometeu a fazer pagamentos mensais, variando aí de 600 mil reais, 200 mil reais, para essa empresa. Ela vinha pagando até que recentemente não houve o pagamento. Como não houve o pagamento, atraso de mais de 30 dias, o que aconteceu? Vencimento antecipado da dívida, propositura dessa ação, que é uma ação de execução, não é de cobrança. Professor, mas qual é a diferença? O que diz a Matix aqui, e o processo de execução é nesse sentido. Como não houve o pagamento, houve atraso. E mesmo com a notificação constituindo em débito, em mora, o Vasco SAF, vencimento antecipado da confissão de dívida. Isso, a Vasco SAF, junto com a 777, confessaram a dívida junto a essa Matix e se comprometeram a fazer esse pagamento. Como não houve cumprimento, há esse processo de execução. E sendo um processo de execução, o que prevê a lei, pessoal? O processo já está proposto. A Vasco SAF, veja só, ela será citada nos próximos dias para fazer o pagamento desse valor de aproximadamente 16 milhões de reais no prazo de 3 dias. Isso mesmo, terá 3 dias para fazer o pagamento dessa dívida. Professor, mas o Vasco tem esse recurso para pagar? Não sei, mas será citado para essa finalidade. E se não pagar, pessoal, poderá ter bens penhorados, bloqueados para fazer esse pagamento. Tanto que, olha que interessante, a própria credora na ação judicial, ela já pede a penhora, o bloqueio de bens. E ela coloca em uma ordem de preferência. Ela diz assim, olha, como eu sei, dizendo à empresa, que atrasou
pagamento de créditos trabalhistas, lá no regime de execução centralizado. Como eu sei que não deve ter valor em conta bancária do Vasco, eu solicito, peço a penhora de, em primeiro lugar, os direitos federativos de um atleta de futebol chamado de Ryan Vitor Simplício Rocha. Indica esse jogador. E diz aqui em seguida, porque ele tem grandes clubes mundiais interessados nele, como Barcelona e Manchester City. Veja, então pede a penhora dos direitos desse atleta, que o Vasco tem participação. Em segundo lugar, começa a pedir penhora de outros direitos, como direitos de transmissão de televisão, como recebíveis de placas de publicidade, patrocínio e outras receitas da parceria com a Betfair e receitas do sócio futebol, pedindo nessa ordem e que sejam penhorados os valores até atingir a cifra de R$15.817.933,01. Veja só, esse processo, ele é baseado, ele tem como base principal esse instrumento de confissão de dívida. E olhando esse documento aqui mostrando para vocês, nós temos, olha que curioso, como credor a Matix Capital e quem confessa a dívida? A Vasco SAF e também a 777 Partners, são devedores solidários. Mas sabe o que ainda chamou mais atenção? Que o processo de execução aqui ele foi proposto só contra a Vasco SAF e não contra a 777 Partners. Bem, o credor pode escolher. De certa forma, abriu mão de executar a 777 nesse momento, está executando somente a Vasco SAF e coloca a forma de pagamento. Esse documento, ele foi assinado, a previsão aqui, colocando a data para vocês, estou com o documento aqui aberto e posso disponibilizar, foi assinado em 5 de dezembro de 2023. Ele é assinado de forma eletrônica. E aqui eu mostro para vocês quem assinou por quem. Veja só, pela 777, né? Quem assinou foi o Steven Pasco, ele que assinou pela 777. Quem assina pela Max Capital, o Danilo Tardim, que é o responsável. Quem assina pelo Vasco da Gama SAF, nós temos aqui a Kátia Franciele. E também nós temos o Lúcio Ferreira Barbosa assinando pela Vasco SAF. O documento está assinado. E não se esqueçam, um documento como esse, confissão de dívida, que está assinado por credor, devedor e 2 testemunhas, é um título executivo passível, né, de gerar o bloqueio penhora de bens. O que o professor José Humberto quer chamar a atenção de vocês aqui? Que o Vasco, nessa nova reestruturação, terá que se preparar e poderá apresentar defesa nesse processo. Mas tem que resolver essa questão do valor que está sendo executado. Porque se não fizer o pagamento, poderá ter bens penhorados. Tem uma alternativa de indicar algum bem à penhora, mas cá entre nós, pessoal, é um valor muito alto. E lembre, teremos juros de 1% ao mês, mais correção monetária, mais multa, mais honorários. Ou seja, esse valor ele vai aumentando e é sempre bom lembrar que há o caminho do acordo, da conciliação. Qual que é a solução para esse caso? Pagar, negociar ou esperar uma decisão judicial, discutir isso nos processos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu fiquei bastante preocupado e com mais raiva ainda da 777 e de quem estava gerenciando a SAF do Vasco. Bom, sobre Felipe Coutinho, ele assinou um contrato e vai receber no Instituto Felipe Coutinho, que ainda não foi inaugurado, a Seleção Brasileira de Futsal, antes dela viajar para a Copa do Mundo de Futsal, que vai acontecer no Uzbequistão. A seleção foi convocada ontem pelo também vascaíno técnico da seleção brasileira de futsal, o Marquinhos Xavier. E ela se apresenta no dia 10 de agosto em Nova Friburgo. E no dia 22 vai para o Instituto Felipe Coutinho e fica lá treinando do dia 22 de agosto até o dia 2 de setembro. A seleção brasileira de futsal vai inaugurar o Instituto Felipe Coutinho, que é completamente voltado para o futsal. Tem uma quadra, um lindo ginásio também. Então, é o Instituto Felipe Coutinho recebendo a Seleção Brasileira de Futsal. Lembrando a você, a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira, tem a Hora do Vasco, programa no canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor. Tô te esperando.